Glória a Deus, irmãos. Que louvor maravilhoso, né? É bom estar na presença de Deus. A gente começa a louvar, a gente não sente vontade de parar, né? A gente tem vontade, assim, mas aqui, assim, como se diz, uma iniciação para o que vem agora, né? Que o banquete continua, né? Esse louvor maravilhoso, né? Servos de Deus que já vem trazendo a gente aqui para a gente já estar juntos e entrando na presença de Deus, amém? Podem se sentar, irmãos. Irmãos, hoje, boa parte da nossa igreja, ela está no retiro de casais, né? Então, tem uma boa parte lá e tem uma parte aqui. E eles estão sendo abençoados lá e nós estamos sendo abençoados aqui. Porque Deus prepara uma palavra para cada um dos filhos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Gênesis, no capítulo 29, eu vou ler do 31 e até o primeiro versículo do capítulo 30. E assim diz a palavra do Senhor. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou de Ruben. Pois exclamou ela, e Yahvé contemplou a minha aflição. Agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz outro menino, exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada. Deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez, e deu à luz um filho e declarou: agora, finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: desta vez louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. O primeiro versículo do capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Pai amado, esta é a tua palavra, Senhor amado. Senhor, tu reunistes o teu povo aqui, Senhor, para ouvir de ti. Pai, abre os nossos corações, que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes para aprender, Senhor, a mensagem que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa manhã. Esteja conosco, Senhor, porque tudo é para ti, tudo é por ti. Toda glória seja dada ao teu santo nome. Amém. Irmãos, vamos começar assim. Quero que cada um pense o seguinte, complete a frase. Hoje eu seria plenamente realizado se... Completa aí. Hoje eu seria, para eu ser plenamente feliz e realizado, seria se acontecesse o quê? Pensaram? Então guarda isso aí, que mais para o fim a gente vai voltar aí nessa resposta. Irmãos, o reformador João Calvino, ele escreveu algo que é muito importante para o que nós vamos aprender hoje. Ele disse assim: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Nós ouvimos falar muito dos ídolos do coração. Mas o que é um ídolo do coração? Será que eu estou fazendo para mim um ídolo do coração, mas eu não sei o que é isso? Porque quando a gente ouve falar de ídolos, a gente pensa rapidamente o quê? Numa imagem de gesso ou de barro, feita por mãos humanas. Essa é a primeira imagem que vem. Só que
ídolo é tudo o que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa ou alguém. Esse ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um ideal de vida, pode ser um objetivo financeiro, pode ser um emprego, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que vai ser o foco da tua vida. E nós temos a tendência da gente se inclinar facilmente para esses tipos de coisa, porque são desejos lícitos. Isso é lícito para nós. Nós temos que ter as nossas metas e os nossos sonhos. Mas tudo o que se torna prioridade, ele já tomou o lugar de Deus. Deus não é segundo plano na vida de nenhum dos servos dele. O servo do Senhor, a prioridade dele é servir a Deus. E todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Então, nós vamos ver aqui hoje a gravidade da gente estar cometendo coisas que muitas vezes nós não estamos nos apercebendo do que nós estamos fazendo. E é isso que o Senhor hoje quer falar conosco. Tá? Eu peço desculpa para os irmãos, que eu estou saindo de uma rinite, então minha voz está muito rouca. Se eu tossir um pouquinho, já peço perdão de antecedência. Mas a mensagem do Senhor, para todos nós, a começar de mim hoje, ela tem que estar nos nossos corações, e é só isso que importa, é o louvor e a mensagem do Senhor. A mensageira não tem nenhuma importância. Irmãos, vamos abrir aqui em Ezequiel 14:3. Ezequiel vai dizer assim: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ou em outras versões, que eles me consultem? A Bíblia nos ensina, irmãos, que o ídolo, ele nasce no coração do homem. É tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento, é tudo aquilo que são os nossos anseios mais profundos. Como, Liliane, eu sei que eu estou idolatrando algo. Olha só que interessante. A gente percebe que a idolatria está no nosso coração quando a gente vai abordar, quando a gente faz uma abordagem do que é refúgio para nós. Quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos aflitos, qual é o nosso refúgio? Para onde a gente corre para pedir auxílio ou para esquecer um pouco do momento que nós estamos passando? Então, isso é um ponto importante para a gente entender o que é o meu escape. A gente fala muito isso, a gente ouve até falar muito assim, eu preciso de um escape para determinadas coisas. Mas a gente precisa entender qual é o limite entre ter um escape para me aliviar de um certo momento e aquilo ali ser algo que todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, eu vou recorrer a ele. Essa é uma das formas mais claras da gente ver onde está o ídolo do nosso coração. Guardem aquela primeira frasezinha que a gente começou. Eu hoje ficaria feliz e realizada se... Não esqueçam, tá? Isso aí vai ser importante para a gente. Então, aquilo que você põe a tua esperança é aquilo onde você se refugia. Vou dar um exemplo. Para vocês verem como é uma coisa tão rotineira nossa, e às vezes a gente não observa isso. Eu sempre fui uma pessoa ligada muito tanto à dança quanto à música. Eu amava música. Música. E aí, eu comecei... Todas as vezes que eu estava triste, que eu estava aflita, eu ia ouvir música. E, na minha cabeça,
ficar ali montando as coreografias, e aquilo foi se tornando algo que eu fazia sempre que eu queria fugir de algo. E eu colocar, porque adolescente a gente põe assim, a gente coloca a música na maior altura. E hoje eu não sou surda, irmãos, porque Deus teve misericórdia de mim. Mas era direto. Então eu ia e eu botava aquela música muito alta. Para o quê? Para esquecer das coisas que eu estava passando. E todas as vezes que eu me sentia triste, eu ia para esse refúgio. Um outro exemplo, eu vou dar exemplos meus. Quando meu pai adoeceu, e eu ia visitá-lo, eu não podia ficar mostrando para ele a fragilidade. Então eu segurava o choro. E todas as vezes que eu saía do quarto, eu ia para uma confeitaria. Ai, perdão, irmãos, minha voz está terrível. Amém. Eu ia para uma confeitaria e comia chocolate. E todas as vezes que eu descia, que eu saía dali da visita do meu pai, eu tinha que ir comer um chocolate. Aí eu me acalmava. Aquilo me acalmava. Então, algo que podia estar sendo o quê? Um refúgio para mim, estava começando uma coisa. Eu não estava buscando refúgio em Deus. Eu estava buscando refúgio naquele chocolate, naquela música. Porque a Bíblia, ela diz assim, onde nós temos que buscar o nosso refúgio? O Salmo 7:1 vai dizer assim, Senhor meu Deus, em ti me refugio. O Salmo 9:9 vai dizer, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. O Salmo 11:1 vai dizer, no Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? O Salmo 46:1, isso é clássico, irmãos. Todos nós conhecemos esse. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Jesus, em Mateus 11, ele diz o quê? Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia nos ensina onde nós precisamos buscar refúgio. E é em Deus. Isso aqui é um fato. Mas quantos de nós, quantas pessoas, nesses momentos difíceis, não vão buscar refúgio num bar? Não vão buscar refúgio e alívio num copo de bebida, na cerveja, na conversa com os amigos, na pornografia, na sexualidade depravada, nas compras. Quantas pessoas, a começar de nós, não fazem disso o quê? O alívio que eles precisam. Quantas pessoas não assistem essas séries e fazem maratona no final de semana inteiro assistindo uma série? Isso são refúgios, irmãos. São refúgios. Bebe-se para ficar feliz, bebe-se. Se você está triste, você bebe. Se você está alegre, você vai beber para comemorar. Muitos dizem, eu tenho que beber para me sentir feliz. Onde é que está o refúgio dele? O refúgio dele está na bebida. O refúgio está na comida. Quantas vezes a gente tem essa compulsão? Você está triste, você está ansiosa, você vai para a geladeira. Às vezes a gente fica tão ansiosa que se deixar a gente come até as tábuas das cadeiras de casa. Não é verdade? E a comida é aquilo que naquele momento te traz um alívio. Mas é um alívio bem momentâneo. Porque logo depois, a pessoa vai querer um outro copo de bebida e a pessoa vai querer um outro bolo de chocolate. Porque é momentâneo.
Não é um refúgio duradouro. Quantas pessoas, e essa imagem é bem clássica, não vão se aliviar no cigarro? A gente vê muito isso na televisão, irmãos. É clássico isso. A pessoa está nervosa, a primeira coisa que ela faz é acender um cigarro. Tragando aquela fumaça, é como se ali ele estivesse levando o quê? A angústia, né? A tristeza naquilo ali. Só que aí, quando acaba o cigarro, ela já tem que acender outro. Quando a gente faz esse tipo de coisa, irmãos, mesmo nós estando aqui na igreja, percebe que a gente busca refúgio em algumas coisas que são ídolos que nós estamos fazendo e a gente acha que não é? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas, porque falou muito comigo nesse ensino. De onde nós estamos nos refugiando? A gente não está buscando o refúgio em Deus. Ele não é o nosso refúgio. A sua confiança está no ídolo que você criou na sua mente. Provérbios vai dizer que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. A partir do momento em que você acha que se a música vai te aliviar, você sair e gastar o que você não tem no shopping, principalmente nós mulheres, aquilo vai te dar uma compensação momentânea, você está colocando a tua confiança naquilo ali. Você não está botando a sua confiança em Deus. Mas aí, irmã Liliane, quando é que um desejo vai se tornar um ídolo? Porque isso é um processo, meus irmãos. É um processo, é uma coisa que vai acontecendo. Tem algum problema a gente comer chocolate? De jeito nenhum. Tem algum problema você assistir um bom filme e ir para o cinema? Ou você assistir uma boa série? Nenhum problema, irmãos. O problema está quando isso se torna uma fuga para você. O problema está quando você, cada vez que você está passando por uma tribulação e por um problema, seja ele qual for, você precisa daquilo ali para você se sentir aliviado. Estão entendendo? Como muitas vezes a gente começa com uma coisa simples, mas ela vai se agravando e a gente não vai percebendo que nós estamos tirando Deus de onde é prioridade. Aqui, como a gente leu aqui no Salmo 46, Deus é nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, gente. Socorro presente na hora da angústia. Mas aí eu estou indo buscar alívio nas compras, no cigarro, usando drogas como escape. Muitas pessoas começam nas drogas e acham que já começa com aquelas já lá em cima. Não, muitas vezes começa com cigarro, aí vai um outro. Aí você vai querendo sempre algo mais forte. Isso já é o ídolo do coração. E hoje a psicologia muitas vezes ensina para as mulheres, principalmente nós que somos muito ávidas nessa questão de consumismo, é uma coisa que nós precisamos nos cuidar, sim, todas nós, que é uma coisa boa. Você sair, você gastar, comprar um presente para você. Isso é uma coisa boa mesmo, irmãos. Mas qual é a intenção do seu coração? Você vai lá para buscar algo que você deveria estar buscando em Deus. Aí você vai lá e você gasta o que você não tem. Aí depois você fica mais deprimida, porque além de ter gasto o que você não tinha, você continuou triste e depressiva da mesma forma. Porque aquele ídolo ali, ele só age naquele momento. E isso é algo que nós fazemos muito, irmãos. Nós fazemos muito. Quando se torna ilícito esse desejo que a gente tem? No momento em que aquilo que você precisa fazer se tornou mais importante na sua vida, você já tem um ídolo. E aí, nisso, pode ser um objetivo financeiro. Porque ídolos, eles vêm de várias áreas.
eu preciso comprar uma casa. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar para a gente dar o melhor para a nossa família. Mas a gente não pode deixar que isso seja o objetivo último da nossa vida. Porque senão isso já se tornou um ídolo. Então, tudo aquilo que você faz de prioridade na sua vida, o mais importante para você, irmãos, aqui no teu coração, ele já tomou o lugar de Deus. Deus não é segundo lugar no coração de ninguém. Todos os servos dele, ele é o primeiro. Se nós estamos buscando nessas coisas, esse alívio para os momentos maus, nós estamos dizendo para Deus, eu não confio na tua providência. Eu mesmo vou dar um jeito de arrumar uma providência para mim. É isso que nós estamos fazendo, com a força do nosso braço, buscando uma solução para nós. Esse capítulo de Gênesis, ele ensina muita coisa para nós. Qual era a coisa mais importante para Raquel naquele momento ali? Eu vou ler o 31 de novo aqui. Aliás, o 30, versículo 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, senão eu morrerei. O que era o mais importante para Raquel naquele momento? A maternidade. Irmãos, para algumas pessoas, o mais importante vai ser ter saúde. Tem até, às vezes, fala assim, né? Se você tem saúde, o resto a gente corre atrás. Para outras pessoas, vai ser o marido. Para outras, vai ser a esposa. Para a maioria, vão ser os filhos. Sim, porque hoje existem filhos que eles determinam o que os pais fazem. Para outras pessoas, vai ser o trabalho dele. Vocês já notaram que quando alguém chega e pergunta assim, procura saber quem você é, normalmente a gente responde a profissão que nós temos? Normalmente, quando fala assim, quem é a Liliane já responde, não, a Liliane é administradora. Isso é algo cultural. Por isso que o trabalho é algo que está se tornando tanta idolatria dentro da nossa cultura, meus irmãos. Você está sendo definido pelo que você faz, não pelo que você é. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a gente nu chega nesse mundo e sem nada a gente vai com ele. Porque até a roupa para você ser enterrado é outra pessoa que escolhe. A gente está tendo uma tendência de colocar tudo o que nós precisamos e os nossos refúgios nas coisas daqui. E nós estamos esquecendo que todas as coisas aqui são passageiras. Todas as coisas nesse mundo é passageiro. Pertencem a esse mundo e nesse mundo vão ficar. Elas não vão nos acompanhar. Todas essas coisas são bênçãos que Deus nos dá para usufruirmos, mas elas são daqui. Como assim, irmã Liliane? A sua salvação não depende de você morar numa mansão. A sua salvação não está condicionada a você morar num barraquinho mais simples que tem no lugar. Você é salvo do mesmo jeito. Porque o barraquinho vai ficar aqui e a mansão também vai ficar. Nós temos que focar que todas essas coisas são desse mundo e aqui elas vão ficar. Elas não podem ser o centro do nosso coração. Porque apenas Cristo, você nasce já com Ele está com o teu coração, Ele está contigo, Ele vem toda a tua vida e Ele está com a gente além da nossa morte. Mas o resto, todo mundo, tudo vai ficar, irmãos. Tudo aqui é passageiro. Vamos ver isso? Olha só. Mateus 13,
44 a 46. Olha o ensinamento que Jesus traz para nós. Mateus 13, 44 a 46. Diz assim, são duas parábolas que Jesus ensina, pequenininhas. A parábola do tesouro escondido, que diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A parábola da pérola é o seguinte. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E aí Jesus, lá em Mateus 6, ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que o Senhor nos ensinou com essa parábola aqui? Quando a gente encontra algo que é o mais precioso que nós temos, irmãos, você abandona tudo que você tinha aqui para ter aquele tesouro, que é o reino de Deus. Nós não estamos falando aqui sobre a soberania de Cristo. Cristo é soberano, ele é rei. Nós estamos falando de adoração e veneração. Amém? E aí o Senhor vai falando assim, onde é que está o teu tesouro? E a gente às vezes fala, não, meu tesouro está no Senhor Jesus. Mas não, porque toda a minha prioridade não tem nada a ver com a obra de Deus. Toda a minha prioridade está baseado em outras coisas. Como? Vamos ver com exemplo? Relacionamentos. Irmãos, ídolos, todos eles têm começo e têm fim. Todos eles. Você idolatra alguma coisa, você quer uma casa, você quer um carro. Quando você adquire aquilo ali, aquele ídolo ali morreu. Você vai fazer outro para você, que você vai querer uma casa maior, você vai querer um carro melhor. Sempre, porque ele não se satisfaz. Então, sempre você vai estar querendo algo mais. E é assim ou não é com a gente, irmãos? É. Nós arrumamos um bom emprego, aí ali o salário não dá mais, a gente quer um salário que seja dobrado. Amém, isso é lícito. Quando a gente conseguir esse emprego, a gente já está gastando aquilo ali tudo, a gente já vai querer um que me pague 3 vezes. Porque a gente não conseguiu entender que não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E a Bíblia também nos ensina isso. Então, é ídolos que nós criamos. E eles estão dentro dos nossos corações. O que acontece quando um ídolo morre? A vida da pessoa acaba. Quer ver? Relacionamentos. Quantas pessoas, irmãos, o mais importante delas é o casamento. E aí? Um dos dois vai morrer primeiro, porque a morte vem para todos nós, irmãos. Aí a esposa que coloca a idolatria no marido, e o marido morre. O que aconteceu com a vida dela? Homem que coloca toda a sua vida, né, e fala na esposa, não, você é minha vida, se você morrer, eu vou morrer junto, minha vida acabou. Olha a frase que nós muitas vezes repetimos. E aí, não precisa morrer não, Liliana, não vamos falar de morte, tá? Não vamos falar de morte. E se divorciar? Você está colocando toda a sua vida, você está apostando toda a sua vida num casamento. E se você se divorciar? Você está colocando a sua alegria, a sua felicidade na mão de outra pessoa, irmão. Isso é um ídolo. Ídolo é aquilo que você vai buscar refúgio. Filhos. Quantas pessoas falam, a razão da minha vida são os meus filhos. Filhos são bênçãos? São, irmãos. Mas os nossos filhos pertencem a Deus, primeiramente. Nós não podemos esquecer disso. Porque nós pertencemos a Ele. E se o filho morrer primeiro que você?
a sua vida acabou? Se ele for o ídolo, sim, acabou. E os filhos, quando crescem, vão estudar, vão para o exterior, se casam. O que acontece com muitos pais, irmãos? Que nós vemos isso a rodos aí. Não é incomum. A vida do casal acaba. Outro dia eu estava num salão e foi muito interessante que eu estava conversando. Um dos meus meninos foi para a Austrália, está lá do outro lado do mundo. A minha menina casou e foi para a Bahia. Isso acontece. E quando você projetou só neles, o que vai ser da sua vida quando eles casarem? E saírem de casa? Tinha uma senhora no salão e eu conversando sobre isso, né, e falando que eu estava feliz e tudo. E ela estava num pânico, ela estava num sofrimento, aquela senhora. E ela começou a falar para mim que ela tinha um filho, que o filho era a vida dela, era tudo que ela tinha. O filho dela tinha ido fazer um estágio fora do Brasil. E que ela estava contando as horas para esse menino voltar, para esse rapaz voltar. Porque se ele não voltasse, a vida dela não tinha mais sentido. Ela estava num sofrimento terrível. E outra coisa, mesmo sem conhecer aquele jovem, eu estava com muita pena dele. Porque ela estava colocando sobre os ombros do filho uma carga extremamente pesada. E aí, quantas mães e pais, os filhos casam e vão tornar a vida dos filhos um inferno. Porque o ídolo continua o filho, é filho. Se ele é teu ídolo, para onde ele for, você vai estar ali junto dele. São ídolos que a gente cria, irmãos. Pais hoje que, tatuam o nome dos filhos e vivem só para os filhos. Crianças que mandam em paz, irmãos. A gente tem visto isso. Pais que obedecem a crianças de 3 anos. Que estão numa festa de criança e o filho fala, quero ir embora, acabou. Pega pai, mãe, pega o menino e vai, porque o menino mandou. Isso é idolatria. Porque a sua vida, a sua esperança, você está colocando no teu filho. No trabalho, irmãos. Quantas pessoas, elas vivem pelo trabalho? Só que a gente se aposenta. Você não nasce na sua profissão. Você não vai morrer na sua profissão. Aí você vai e se aposenta. Tem pessoas que não querem nem se aposentar e tem a expulsória, né? Na área pública. Não, você tem que expulsar aqui, senão a pessoa não sai. E quantos casos de pessoas que, quando se aposentam, a vida da pessoa acabou, irmãos. É dias e mais dias sentado na frente de uma televisão com um controle remoto na mão. Porque não tem mais sentido a vida dela. Porque a vida dela, o ídolo da vida dela, a prioridade da vida dela, sempre foi o trabalho. Ela não sabia falar sobre outra coisa. Ela não tinha tempo de ir para a igreja, porque tudo dela era o trabalho. Se sobrasse alguma coisa, ela vinha e buscava ao Senhor. A gente vê ou não vê casos dessa forma, irmãos? Muito. Isso é comum para nós. A beleza física. E agora eu falo muito, hoje tem muito isso para homens, mas mais para as mulheres. Quantas mulheres estão idolatrando a beleza física? Quantas mulheres estão indo... Veja bem, eu não estou falando do exercício saudável, porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Eu não estou falando de nada que é saudável. Eu estou falando, os ídolos, eles são normalmente excessos. Quantas pessoas ficam 4, 5 horas por dia numa academia? E se elas não forem para a academia, elas se sentem mal. E aí o que acontece quando a idade chega? Porque se você não morrer, irmão, a idade vai chegar. E a lei da gravidade, ela é cruel. Ninguém vai fugir dela. Aí você começa a querer recorrer a cirurgias, depois mais cirurgias, a buscar uma juventude que ela não vai voltar para você. Não vai voltar, irmãos.
A nossa vida é fita de ciclos. Então, quando você colocou o seu refúgio, o seu Deus é a tua beleza, quando ela acabar, o que vai ser de você? E ídolos nos trazem sofrimento. Porque você sofre, correndo atrás de alguma coisa que você quer, que nunca vai alcançar, porque o ídolo nunca vai ficar satisfeito. E é por isso que fala assim, você ganha dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Isso é uma realidade. Se você não fixar na tua vida uma meta e cumprir aquilo ali, irmãos, você não vai parar nunca. Mas quando Cristo é o teu refúgio, quando você se aposenta, você fala, Senhor, agora eu tenho tempo para ir para a tua casa. Eu tenho tempo para ir trabalhar na igreja, porque meus irmãos que estão na ativa agora, estão vivendo algo que eu já vivi, e agora eu posso me dedicar ao Senhor. Porque o teu centro, o teu ídolo, o teu Deus é Cristo. Irmãos, família, eles nos deixam. Não é porque são ruins ou são bons, é porque a vida vai separando a gente. E vai levando cada um para o seu rumo. Eu já enterrei meu pai e a minha mãe. Mas Jesus, Ele é o centro da minha vida, Ele nunca me deixou. Ele sempre continuou comigo, independente do que eu estivesse passando. Mas se o centro da minha vida estivesse focado nos meus pais, a minha vida teria acabado. Porque o Senhor os levou. Nunca ponha a sua felicidade, nunca ponha o que você é na vida nas mãos de uma pessoa que não seja Jesus Cristo. Tudo aqui é passageiro. Tudo pertence a esse mundo e nesse mundo vai ficar. Daqui nós vamos levar a nossa salvação, quem a tiver. E a gente deixa isso, nós vamos deixando isso. Quando nós vemos, a gente está perdido, a gente está deprimido, a gente está se sentindo só. Por quê? Porque o ídolo da nossa vida acabou. Porque você se aposentou. Porque seu filho casou e saiu de casa. Porque você se separou. Casamento é uma grande idolatria. E eu friso isso porque a gente tem visto muito isso. E, gente, relacionamentos acabam. Então, quem é o importante para você tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Um desejo, então, primeiro, um desejo sobe à posição de idolatria quando ele passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Isso pode ser um casamento, um namoro, pode ser um emprego, pode ser seu filho. Porque ídolos, eles podem tanto ser pessoas, como objetivos que a gente tem. Então, hoje se fala muito assim, você tem que ter meta na sua vida. Tem, irmãos, a gente vive de metas, a gente tem que ter as nossas metas, senão a gente parou de sonhar também, a gente acaba morrendo espiritualmente. Mas a sua meta não pode ser mais importante do que o seu Deus. A sua meta não pode afastar você de Deus. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente sabe que um desejo passou do patamar de ser um desejo para a idolatria é quando ele nos faz pecar. Olha só, Raquel. O desejo dela era a maternidade. E o que ela fez para alcançar isso? Ela pegou Bila para adulterar com o marido dela, porque aquilo foi um adultério. E aí ela disse que, olha a ilusão do ídolo, que ela conceba, minha serva conceba, um filho sobre os meus joelhos para que eu seja mãe. Ela ia ser mãe dessa criança? Não, não ia. A mãe ia ser Bila. Mas o ídolo dela era tão forte da maternidade que fez ela enxergar que ela poderia ser mãe de uma criança gerada por uma outra mulher. Ídolos nos iludem.
e faz muitas vezes a gente pensar ser o que nós não somos. Tanto para melhor como para pior. E é isso que aconteceu com Raquel. Naquele momento, aquilo ali era mais importante. E aí, quando esse desejo é tão forte, irmãos, que a gente começa a esquecer das leis de Deus, e a gente começa a achar que fazer algum pecadinho ou alguma coisa, ou tipo, não vou pagar esse imposto porque eu vou ficar com mais dinheiro, aí é o ídolo das riquezas. Vocês sabem que o único ídolo que Jesus menciona o nome no Novo Testamento é Mamon, né? Ele fala, você não pode servir a 2 senhores. Por quê? Porque é a riqueza. Você começa a gerar a ganância. Eu posso ter um pouco mais. Eu vou vender alguma coisa, você é comerciante, mas se eu colocar mais aqui, eu vou ter um lucro bem maior. A gente tem que tomar cuidado com a ganância do nosso coração. Tudo isso são ídolos, fabricados por nós. Por nós. Mas a gente tem que entender que esses ídolos, eles vão ficar aqui. E aí, quando o ídolo criou no coração, Ezequiel disse o quê? Para que seja tropeço, você começa a pecar. Aí, irmãos, aquela compulsão alimentar, ela se torna insuportável. Você tem que comer para você satisfazer aquela loucura que você está sentindo naquele momento. O cigarro se torna algo incontrolável, porque o ídolo já te dominou. Se você acha que essas coisas não vão te dominar, vão. E você nem percebeu. Nem percebeu. Você acha que o ídolo não é teu filho, mas quando ele vai passar férias ou final de semana na casa de alguém, você não sabe o que você faz no final de semana? Deixa eu te dizer, teu ídolo é o teu filho. Marido viajou, nossa, acabou o mundo. Namorado viajou, namorada viajou, o mundo acabou. Teu ídolo é o teu namorado. Porque quando o teu ídolo é Jesus, Ele está sempre contigo. Teu refúgio vai ser nele. Você vai se refugiar em Deus. Então atentem, para que é que você está correndo, se refugiando nos seus momentos de tribulação. Esse pode estar aí o teu ídolo. E a gente pode ver aqui, olha só, nós tivemos exemplos disso na Bíblia, de homens que criaram seus próprios ídolos. Homens de Deus. Vamos lá, Sansão. Sansão era nazireu de nascimento, meus irmãos. Mas qual era o ídolo de Sansão? Sexualidade. O que foi que levou Sansão à ruína? Uma mulher. Porque Sansão, ele idolatrava aquela mulher. E ele tinha um problema de desejos sexuais que ele não controlou. E o final dele foi por conta desse ídolo que ele tinha no coração dele. Davi, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus. Olha o que mente vazia, como se diz, mente vazia é oficina do diabo, não é? O que Davi estava fazendo ali que não estava na guerra com os homens dele? Estava lá sem fazer nada. E Davi já tinha um problema com mulher. Ele tinha um problema muito, muito, muito sério também com sexualidade. Ele vai e olha Batseba. E ele deseja aquela mulher. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha um ídolo no coração. E a derrocada de Davi começou quando ele deixou aquele ídolo dominar o coração dele. Foi uma ação. Porque ele não foi buscar o refúgio dele em Deus. Porque o ídolo te faz pecar. Entendeu? Te faz pecar. O ídolo faz com que você não entenda, mas assim, eu vou pecar contra o meu Deus fazendo isso. Esse é o Judas. Quem era o ídolo de Judas? As riquezas.
Judas, Mateus vai dizer que ele já tirava o dinheiro da bolsa ali, da sacola dos apóstolos, e guardava lá o dele. Judas vendeu o Messias por 30 moedas de prata. Tem gente que é capaz de vender a mãe, o pai, o filho por dinheiro. Porque ele está vendendo a si mesmo. Você vende a tua honra. Você vende a tua honestidade. Para você ganhar, seja lá o que for, que seja do seu interesse. Você está se vendendo. Porque o ídolo faz a gente pecar. E se afastar de Deus. Então, vamos lá. Quando ele te leva a pecar, você já está pecando assim, você, epa, isso aqui já não é mais um desejo. Isso aqui é um ídolo e ele está me dominando, porque o ídolo domina a pessoa. Quantos jovens, irmãos, são dominados pelas drogas? E para alcançar aquilo que ele precisa, que é saciar esse ídolo que ele criou, eles matam, eles roubam, eles fazem atrocidades para saciar um ídolo que está no coração deles. Quantos homens, hoje em dia, que está sendo assim, algo terrível, uma praga na nossa sociedade, estão acabando com seus casamentos, estão dividindo suas famílias por conta da pornografia. E ele não consegue mais. Quando ele fala, não, eu sei que eu estou pecando. Davi era servo de Deus. E ele sabia que o que ele ia fazer com Betseba era errado. Mas ele fez. E aí você sabe que você não tem que olhar determinadas coisas. Mas o domínio sobre você está tão grande que quando você vê, você já está lá. Fazendo. A comida tem um domínio tão grande sobre você que você fala, não vou. Quando você vê, você já pegou o que tinha lá dentro da geladeira. E você não foi buscar refúgio em Deus. O ídolo, seja ele qual for, ele vai te dominar. E se ele já está te dominando, irmãos, e você não está percebendo, hoje é uma manhã que Deus está falando com a gente aqui. Porque eu tenho certeza que todos nós temos ídolos gerados no coração. E a gente precisa entender quais são esses ídolos. A gente precisa entender que a imagem que a gente vê, ela é, como se diz, é dos menores, porque esse você está vendo. Pior são aqueles que você vê quando você se olha no espelho, a tua imagem. E você diz que não, que o teu ídolo é Deus. Mas o teu Deus está sendo você. São essas coisas que vão nos afastar de Deus, irmãos. Então, um outro ponto, quando ele me faz pecar, quando um desejo começa a ser a coisa mais importante da minha vida, ele já virou um ídolo. Quando ele me faz pecar, ele já virou um ídolo. E quando que eu sei que um desejo meu é uma idolatria, quando ele faz eu me separar da minha fé para alcançar aquilo que eu quero. Eu desconsidero a minha fé e desconsidero a obediência de Deus para alcançar o que eu quero. Hoje eu tenho que ir para a igreja, eu vou louvar a Deus. Não, mas me chamaram, porque tem gente que os amigos é tudo, né, na vida. E aí, não, eu vou lá para a balada, eu vou fazer isso. Aí outro dia eu vou para a igreja. Aí a gente, se você for olhar, você pensa, não tem nada demais se ele fizer isso uma vez. Só que ele vai começar a fazer isso várias vezes, irmãos. Várias vezes. Ele vai começar a deixar de ir para a igreja para ir para outros lugares. Ali já está o ídolo dele no coração. Por quê? Porque ele já está desobedecendo a Deus. E de uma forma tranquila, viu? Nem acha que está. Nem acha que está. E ainda vai falar assim, não, Deus me conhece. Deus sabe como é que eu sou. Sabe mesmo, irmão. Isso é ídolos. E ele vai te dominar. Não pensa que a gente tem força, nós não somos fortes. Nós só vencemos essas coisas através do Espírito Santo de Deus. Então, essa tendência, irmãos, se a gente coloca, eu quero passar num concurso público, tem alguma coisa de errado? Não, irmãos, não tem. Isso é importante na nossa vida. Mas isso não pode ser a razão da nossa vida.
Tem pessoas que elas começam a estudar para um concurso público e acabou a vida. Elas somem da igreja, somem da família, somem de tudo. Quem é que está sendo ali, naquele momento, assim como foi a maternidade na vida de Raquel, o ídolo daquela pessoa está sendo o concurso público. Acima de você vir para a igreja, de você adorar a Deus, já foi um ídolo criado, irmãos. Isso é sério ou não é? É. Novelas. Quantas mulheres deixam de vir para a igreja, deixam de orar, de ter seu devocional para assistir novela? São ídolos que nós criamos, irmãos. E tem mais, não consegue. Até fala, não vou assistir, não vou para a igreja, não vou assistir. Vai nada, daqui a pouco você está na frente da televisão assistindo aquele capítulo. Qualquer coisa, irmãos, que você já não domina mais, é ídolo que você criou. Seja um relacionamento, seja algo que você queira na sua vida. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: quem ama o seu pai, quem ama a sua mãe mais do que eu, não é digno do meu reino. Jesus está ensinando isso para nós. Os nossos filhos pertencem primeiro a Deus. Porque nós pertencemos a Deus. Mas nós só conseguimos entender isso e ensinar isso para os nossos filhos quando Deus é a prioridade na nossa vida. O meu pai, ele falava assim para a gente, às vezes a gente ficava assim, meio triste, mas depois, como grande a gente entendeu, ele falava assim: filha, eu te amo, te amo, te amo, mas Jesus te ama mais. Porque Jesus nos ama mais. E a gente tem que entender que as pessoas que passam na nossa vida é por um tempo. A nossa vida é como uma estação de trem, meus irmãos. É bem simbólico, isso expressa muito a nossa vida. Existem pessoas que vão subir, sentar do teu lado e vão com você em alguma estação. Um período da sua vida. E quando a estação dela chegar, ela vai descer e vai seguir a vida dela. Mas quem está conduzindo aquele trem para você tem que ser Cristo, porque Ele vai estar com você. Não ponha a sua força, a sua fé, nessas coisas que a gente pode ver. A Bíblia, ela nos ensina que se a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Mas se a gente não está buscando isso, aí fica esse tanto de gente correndo atrás de bênçãos. A gente hoje aqui na EBD, a gente estava até falando sobre isso. Irmãos, fica correndo atrás de bênção quem não conhece a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, ela diz que a bênção acompanha aqueles que obedecem a Deus. Então não precisa correr atrás das bênçãos. Elas vão te acompanhar, se você estiver obedecendo a Deus. Então, isso está acontecendo muito com a igreja em si. Quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, a gente vai experimentar a paz, irmãos. E aí, no meio de todas essas tribulações, de todas essas doenças, enfermidades, problemas financeiros, a gente vai se refugiar, sabe aonde? Em Deus. E quando a gente for dormir, a gente vai falar: eu deito e logo adormeço, porque o Senhor é que me faz estar em segurança. Isso é ter Deus na prioridade da sua vida. Problemas nós sempre vamos estar, irmãos. Nós sempre vamos viver, porque Jesus disse que aqui a gente vai ter tribulação. Mas em quem ou a que nós estamos nos refugiando nos momentos difíceis nossos? Agora vamos pensar naquela frase lá do início. Repete aí para você, tá? Para a gente concluir. Eu ficaria feliz e realizada se... O que você respondeu para você? Que o Senhor fale o seu coração. Olha só. Cuidado, irmão, com o que você respondeu. Sabe por quê? Porque se você colocou num relacionamento, seja marido, seja namorado, seja amigos,
relacionamento, família, irmãos. Se você colocou um emprego, se você colocou uma profissão, é hora de rever o pensamento. Se você, sem perceber, não está colocando um ídolo que você criou no lugar de Deus. E aí você não entende, às vezes, porque as coisas estão dando tão erradas. É porque Deus não está no centro da sua vida. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus cuida de quem obedece a Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, irmãos, você pensou assim, eu seria realizada hoje se meu marido se convertesse. Se o meu filho saísse das drogas e voltasse para a igreja. Se eu conseguisse ter mais santidade diante de Deus. Se eu tivesse mais vontade de estudar a Bíblia e de conhecer esse Deus cada vez mais, para poder sentir a paz de Deus, aí você está indo no caminho certo. Porque todas as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Essa é a fé do cristão, irmãos. Essa é a nossa fé. Em que é que nós estamos colocando? Não busca alívio. Eu sei que é difícil, a nossa carga é pesada, irmãos. Final de mês é um monte de coisa que a gente tem que ter responsabilidade. É colégio de menino, é comida, é remédio. A nossa carga não é fácil. Mas Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Para a gente colocar o nosso fardo sobre Cristo, que Ele vai nos ajudar a levar. Isso é real, irmãos. Deus age assim na nossa vida. E é por isso que nós vivemos ansiosos, é por isso que a gente vive correndo atrás de alguma coisa que a gente nunca alcança. Porque o ídolo que a gente criou no nosso coração, ele é insaciável, você nunca vai satisfazer esse ídolo. E cada vez você vai querer alcançar alguma coisa maior na tua visão. Só que isso já tomou o lugar de ser a coisa mais importante na sua vida, já te fez pecar, você já está se afastando de Deus. Não se engane, quando a gente começa a pecar, a gente já se afastou de Deus. E a gente já está desobedecendo, a gente já está negligenciando a nossa fé. Se alguma dessas coisas aconteceu e está acontecendo na sua vida, ore a Deus, para que o Senhor hoje não deixe que esses ídolos tomem conta do seu coração. Se é relacionamentos, reveja isso. O relacionamento maior que nós temos é com o nosso Deus. Lembre-se que Jesus, quando nós nascemos, Jesus estava conosco. Durante toda essa jornada, Jesus está com aqueles que obedecem e creem no seu nome. E além da vida, Ele vai estar com você. Porque na hora da morte, irmãos, é só você e Deus. Não vai estar o filho, o marido, os amigos, não vai ter cigarro, não vai ter comida. Na hora que a gente fechar os nossos olhinhos aqui, isso vai acontecer com todos nós, é você e aquele a quem você serve. Um dia eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: tal qual é o Deus, assim é o seu adorador. Se você adora e criou no seu coração o ídolo do mundo, as suas coisas, toda a tua visão está aqui no que você pode ter. Mas se o seu ídolo, o seu Senhor é tudo na tua vida, Ele vai estar contigo aqui e além daqui. Então, no que é que nós estamos colocando a nossa vida? Quando chegar o nosso momento de se encontrar com Jesus, o que é que você vai falar para Ele? Qual é o ídolo que você serviu aqui a vida toda? Só fechando, irmãos. Não busque, irmãos, refúgio em nada que
que seja alguma coisa que você se sinta aliviado. Não é que você não possa fazer, eu sei que vocês estão me entendendo. Mas começa a pedir para o Espírito Santo assim, Senhor, traz para a minha mente, será que eu estou usando isso demais? Será que eu estou querendo comer chocolate demais, sorvete demais, passear demais, beber, sair com os meus amigos demais? E não estou buscando refúgio no Senhor. O nosso refúgio é louvar a Deus, é orar, é buscar socorro naquele que é a nossa fortaleza. Jesus nos disse, eu termino aqui, só antes para a gente entender, ídolos só são vencidos através de Jesus, do Espírito Santo. Não pensa que nós, com a nossa força, conseguimos tirar ele do nosso coração, porque eles já dominaram. É só através do Espírito Santo e através de Cristo. Mas Jesus disse uma coisa muito séria, e que a gente tem que atentar para isso. Onde está o teu tesouro, hoje, é onde está o teu coração. Se o teu tesouro for como aquela parábola ali das pérolas, estiver em Deus, o teu coração vai estar em Cristo. Mas se tiver em qualquer outra coisa, meu irmão, com todo amor, reveja suas prioridades, reveja seus relacionamentos, reveja o que é importante e em que ou a quem você está colocando a tua felicidade e a tua vida. Porque os ídolos daqui, eles aqui vão ficar, amém? Ídolos terrenos aqui eles ficam. O que segue, o que vai nos levar e que nós vamos ter, além da eternidade, é apenas o Filho de Deus, é só Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Vamos curvar as nossa cabeça. Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós aprendemos aqui da Tua palavra, Senhor, e eu sei que aquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor amado, entre na sua mente, no seu coração, para que possa, Senhor, transformar cada um aqui, Senhor amado, pela novidade de vida, de acordo com o Evangelho. Pai, todos nós somos propensos a criar ídolos, Senhor, e desagradar ao Senhor. Espírito Santo, vem trazer na mente de cada um aqui, nesse momento, ó Pai, todas as coisas, todos os nossos desejos e vontades que desagradam ao Senhor, para que nós possamos, pelos olhos espirituais, Senhor, pelo ouvido espiritual, entender, Senhor, que nós estamos nos afastando diante de Ti, com coisas que nós estamos criando. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós somos falhos. Nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, meu Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos Te servir, Senhor. Para que, como essa pérola, Tu sejas o nosso tesouro. Para que a gente possa entender que ainda que os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos nos abandonem, o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Que o nosso refúgio está em Ti, ó Deus. Tu és a nossa fortaleza, ó Pai. Que a gente não venha buscar refúgio e alívio em nada que seja deste mundo, ó Pai. Mas somente em Ti, porque é somente em Ti que nós vamos ter refrigério e paz para as nossas almas. Nos perdoa, Senhor. E nos faz, Senhor, sermos servos obedientes a Ti. Para que quando chegar o momento de cada um aqui se encontrar com o Senhor possa nos receber, Senhor, com Teus braços de amor e de paz. E que nós possamos, Senhor amado, ter combatido o bom combate. Livra-nos do mal, ó Pai. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, Pai, mas nós não pertencemos a este mundo. Que nós possamos entender que o mundo nunca vai nos aceitar, porque nós não somos daqui. Que nós possamos entender que nós somos estrangeiros neste lugar, ó Pai, porque a nossa casa é na eternidade contigo. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e que a Tua misericórdia possa nos acompanhar todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, né?
Vou passar a palavra para a pastora Andréia. Irmãos, é muito bom estar com vocês, viu? Um abraço assim enorme. Perdoa essa voz rouca que eu estou, mas graças a Deus, eu acho que a mensagem que o Senhor tinha para todos nós aqui, o Espírito Santo falou nos nossos corações. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que palavra forte nesta manhã. E eu quero que vocês se coloquem de pé, porque a palavra falou aos nossos corações como um todo. Em quem ou em que nós temos colocado o nosso refúgio? Às vezes é uma maneira muito sutil que nós levantamos ídolos e não percebemos. Às vezes nós estamos fazendo isso e estamos ensinando outros a fazerem a mesma coisa. Mas o Senhor nessa manhã está nos chamando, nesta manhã, a nós quebrarmos os ídolos, a nós nos colocarmos na presença dEle e levantarmos um altar de novo, de adoração ao único que é digno de todo louvor, e de toda glória e de toda honra. Sabe, quando nós entendemos que do Senhor vem tudo aquilo que nós precisamos, tudo que nós temos vem do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós colocamos Deus de volta no seu lugar. Porque nós entendemos que nada do que nós fazemos, nada do que nós somos, ou nada do que nós podemos fazer, está na força do nosso braço, está somente nele. E nessa manhã eu quero convidar não só um ou dois, eu quero convidar toda a igreja aqui nesta manhã. Nós vamos colocar diante do altar do Senhor os nossos ídolos. Então saia do seu lugar agora. É hora de nós queimarmos os nossos ídolos. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. A palavra foi dita para todos nós. A palavra não é para um só. A palavra nessa manhã está bem clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo hoje neste lugar. Eu tenho os meus ídolos e eu quero deixar hoje aqui. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu preciso queimar esses ídolos. Eu reconheço que eu preciso colocar no Senhor o meu refúgio. E nesta manhã saia do seu lugar. Saia, venha correndo. É manhã de concerto, é manhã de renovo. Enquanto a equipe de louvor vai estar cantando uma canção, você vai estar colocando diante do Senhor aquilo que você levantou como ídolo. Nós vamos estar orando, mas primeiro faça você a sua oração nessa manhã, porque o Senhor quer novamente tomar a primazia no seu coração. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece
forte nessa manhã. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Senhor. Nós precisamos de Ti nessa manhã. Pai, nós escolhemos hoje servir ao Senhor. Nós escolhemos hoje, Senhor, lançar os nossos ídolos diante da Tua presença. Pai, nós quebramos agora com a Tua verdade. A Tua palavra foi ministrada nesta manhã. E nós entendemos a Tua voz falando conosco, que é chegado um tempo novo, onde a nossa confiança tem que estar somente no Senhor, onde os nossos olhos têm que estar fitos em Ti. Pai, Tu é o autor e consumador da nossa fé. Pai, Tu és aquele que nos levanta do monturo. O Senhor traz vida onde não há vida. O Senhor traz pontes onde estão abertos os portos. O Senhor coloca tudo no seu devido lugar. E nessa manhã o Senhor disse: em me buscar e me adorar, eu estabeleço um tempo novo sobre cada um de vocês. O Senhor diz que nesta manhã Ele está nos levantando novamente como a menina dos seus olhos, e Ele nos fortalece. E aquilo que estava quebrado, hoje Ele restaura. E Ele começa pelo altar do teu coração. Não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo de sair por estas portas. O posicionamento é seu nessa manhã. É você quem decide: não, aqui não mais. O meu coração está firmado na rocha. Então nesta manhã saia sabendo que o Senhor é aquele que te fortalece e te toma pelas tuas mãos. Você não vai entrar na presença do Senhor. Você está continuamente na presença daquele que pode todas as coisas. Pai, o Senhor está continuamente conosco. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor guarda a nossa retaguarda. O Senhor nos cerca com o teu sangue. E nós vamos continuar. Nós abandonamos o velho e corremos para o novo. Nós abandonamos o velho e corremos para o novo, porque o nosso alvo está no Senhor. No Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E volte para o seu lugar, confiando naquele que é poderoso. Aleluia.